Paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o cooperador Elis Almeida. Este é o vídeo diário de hoje e a leitura que nós vamos fazer se encontra em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 35 até o 39, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E uma pequena lição vai nos ajudar a entender melhor este versículo. Olha só, a necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 10/40, meus irmãos, esse termo 10/40 foi um termo criado pelo missionário Luís. Ele estava querendo se referir a alguns países que não têm a conexão com a palavra de Deus. Nós temos aí, por exemplo, a África, a Ásia, a Europa. Esses países, essas regiões, são muito difíceis. Você vê a liberdade da Bíblia, a liberdade dos missionários para falar do amor de Deus. Nós podemos ver que em algumas dessas áreas a perseguição, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão forte a perseguição, que existe até mesmo castigos para aquele que prega a palavra de Deus. Existem leis, decretos lançados em cima da palavra de Deus. Nós temos aí o decreto de prisões, decapitações, nós temos aí maus tratos. Isso tudo são as leis que alguns governos colocam, impõem sobre a palavra de Deus. E por impor sobre isso, o termo da janela 10/40 foi criado pelo missionário Luís por conta das leis e por conta da dificuldade que é penetrar nesses países para poder falar do amor de Deus. E ele vai dizer mais, olha só: se encontrarmos uma amostra das maiorias necessidades humanas no mundo, primeiro, as maiorias, Megalópolis, cidade com mais de 1 milhão de habitantes, está ali. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerra e pessoas que vivem sobre calamidades e ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Por isso, entre nós não podemos faltar o amor, a consciência em relação a esta realidade, pois a janela 10/40 não pode permanecer fechada. A mensagem do Evangelho de Jesus, em Efésios 6:12 e em Romanos 8:35 e 39, que nós necessitamos mencionar de novo para poder entender o que ele quis dizer. Olha só: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada. Tudo isso que Paulo vai mencionar, nós conseguimos presenciar. A tribulação nós já estamos podendo observar a volta de Cristo, o que há de acontecer após a volta de Cristo. Nós podemos observar também angústia, que quando Luís ele faz esse termo, ele estava se referindo, como eu disse, aos países. E a maioria desses países são países com muito auge de pobreza, em questão de necessidades, de alimentos. É isso que ele estava querendo relatar também. Olha só: angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada. Você pode ver que no final desse versículo ele vai fazer uma pergunta. É uma pergunta que ele está lançando para você. Quem separará você de Cristo? Quem tirará o amor que você e ele têm, a conexão que vocês têm? Porque todos nós sabemos que quando nós dobramos os joelhos para orar,
nós aumentamos a conexão com Deus. É por isso que existe uma frase, ela necessita ser muito bem falada, que nós precisamos dobrar o nosso joelho, até que Deus e eu sejamos amigos íntimos, até que Deus e você sejam amigos íntimos. Pois como diz a palavra de Deus, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel não é só apenas uma palavra, mas ela vem com vários significados. Ser fiel, olhar, no pensar, no agir, é ser fiel em tudo. Olha só, como ele faz essa pergunta, e logo após ele vai estar lançando a resposta, dizendo, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte e nem a vida, bem, os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada separará você, o amor de Deus por você. Como diz João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que tudo naquilo que crê não pereça. Olha só, que frase bem específica. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Peço que você ore juntamente comigo. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos ao Senhor a tua paz, a tua graça, e que o Senhor nos ensine a ser forte, ser fiel a ti. Cristo, oramos, pedimos ao Senhor que o Senhor habita em todos os países que não conhecem o teu evangelho, que o Senhor possa abrir uma porta para que a tua palavra possa ser pregada em todos os lugares, seja em emprego, seja em outros países, entre a família, entre amigos, mas que a tua palavra venha a ser pregada, ó Jesus. Pedimos ao Senhor a tua graça e nos ensine a cada dia mais a ser fiel a ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.